O nosso trabalho é a amamentação e introdução alimentar em crianças de 0 a 6 anos. Meu nome é Débora. Eu sou a Júlia. O nosso professor orientador é o Rudinei Zorzo. E a nossa co-orientadora é a graduanda em nutrição Karina Brunello e a professora Jaqueline Broqueto Soldaté. Bom, então nosso trabalho, ele teve início a partir de que as crianças da modernidade, elas não estão tendo uma boa influência alimentar, tanto por conta das mídias, quanto pela orientação familiar. E o erro começa já na parte da amamentação, que é uma das partes mais importantes para a formação da criança, já que o leite ele contém todos os nutrientes que a criança precisa para o seu crescimento e desenvolvimento, principalmente até os 6 meses de idade. O leite materno, a gente também encontra nele vários componentes imunológicos que protegem a criança de várias doenças. Resumindo, o leite materno, ele é um alimento completo. Bom, então a introdução alimentar é uma parte que bastante influencia na vida da criança, então ela deve ser bastante destacada. Ela precisa receber uma alimentação que proporcione todos os nutrientes necessários para que ela tenha energia e o crescimento adequado. Bom, diante desses dados, a gente buscou entender se a alimentação das crianças de hoje em dia ela é completa, tem todos os nutrientes e as vitaminas que elas precisam para ter uma saúde boa. E a gente também buscou informar as famílias e a sociedade em geral sobre a importância de uma alimentação balanceada, principalmente no desenvolvimento de uma criança. A gente realizou isso com entrevistas com uma nutricionista e com a sociedade, e a gente concluiu que a introdução alimentar e a amamentação, elas são uns assuntos importantes, mas que são pouco discutidos hoje em dia. O nosso problema, então, era a alimentação das crianças da modernidade tem todos os nutrientes e vitaminas necessários para se ter uma saúde adequada? Bom, então, os alimentos que são apresentados para as crianças logo nas primeiras alimentações dela vão ter um impacto do modo que elas comem a vida inteira. Por exemplo, se logo nas primeiras refeições já for apresentado para ela coisas com conservantes, suco de caixinha, industrializados em geral, a criança vai ter muito mais dificuldade de melhorar sua alimentação quando ela for adulta. Resumindo, deve-se apresentar comidas saudáveis para as crianças desde as primeiras alimentações. O nosso objetivo, então, o geral, é informar pais e famílias e pesquisar sobre o assunto, usando alimentos e suas vitaminas de acordo com o seu tempo de vida e o que muda quando ela cresce comendo saudável. E o que é o aleitamento, mais específico, o aleitamento materno, que é sobre o que trata o nosso trabalho. Como eu já disse, ele é um alimento completo e ele é extremamente importante para a criança nos primeiros 6 meses de vida dela. Como eu disse antes também, ele tem componentes imunológicos que ajudam na prevenção de doenças e infecções, principalmente respiratórias e digestórias. O desenvolvimento de hábitos alimentares, então, a recomendação é que a introdução alimentar seja variada, varia em alguns países, no caso. A recomendação do leite de vaca deve ser introduzido dos 12 meses de idade, mas na Dinamarca, na Suécia e no Canadá, ele pode ser introduzido entre 9 a 10 meses. A nossa pesquisa quanto à natureza, ela ficou biológica, quanto ao tipo explicativa, quanto à técnica descritiva, a abordagem qualitativa. A nossa unidade de análise foi bibliográfica e o instrumento de coleta de dados foi um formulário. A nossa metodologia, então, é uma pesquisa qualitativa, utilizando métodos de pesquisa, livros, sites e artigos, e também com a ajuda da Karina Brunello, estagiária em nutrição, e também pesquisa com a comunidade em geral, pais e família. O nosso trabalho ele foi feito inicialmente, a gente buscou informações sobre a alimentação das crianças. A gente fez isso através de pesquisas com profissionais da área, em arquivos e também em livros. A gente também realizou um questionário que tinha 6 perguntas e a gente deixou um prazo de 30 dias para terem resposta. E com isso a gente teve 29 respostas.
Uma das perguntas era: você acha que os pais do mundo moderno são bem informados sobre a alimentação adequada para seus filhos? 40,3% acham que são bem informados. Você acha que a alimentação escolar do seu filho é adequada e balanceada? Por quê? 44,8% acha que a alimentação escolar de seu filho é adequada e balanceada e 55,2% acha que não. Algumas das respostas foram: os filhos não comem frutas e legumes, as condições das escolas públicas e falta de opções saudáveis na cantina da escola. A outra pergunta foi: você amamentou leite materno seu filho por quanto tempo? 44,8% amamentou até 8 ou mais meses, 27,6% até 4 ou 5 meses e 20,7% não amamentou. Bom, então nosso trabalho, a gente acredita que ele atingiu todos os objetivos, porém a gente pretende continuar esse trabalho com mais perguntas e com outros profissionais da área, e ele também atingiu a nossa hipótese de pesquisa. A gente também concluiu que é um assunto bastante relevante, mas que é pouco falado na comunidade hoje em dia e que a importância dele deveria ser exaltada. E Aqui aqui são tem as uma das nossas referências.